Olá, muito bom dia. Tá no ar mais um Sinta-se Bem nesse paraíso que é o Hotel de Ville aqui de Porto Alegre. Curtindo uma manhã deliciosa aqui nesse hotel que é espetacular. E por falar em manhã, a gente começa o programa te ensinando uma receita de café da manhã delicioso. Tem um bate-papo sobre segurança no transplante capilar com o Dr. Márcio Vockweiss. E você já ouviu falar em ressonância mórfica? Cláudia Fortuna vem te explicar tudo sobre o assunto hoje aqui no programa. E mais, coriza, espirro, tosse. Afinal, como que a gente pode cuidar dos nossos pets agora no outono? Tá no ar o nosso Sinta-se Bem. Fica com a gente. Fica aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Que tal se deliciar agora no café da manhã com um delicioso verrine de morango? Vocês não perdem por esperar. A receita que eu vou te ensinar agora é para começar o dia fazendo aquela balaca, dando uma de super chef. Nós vamos fazer uma verrine com iogurte e granola. Essa receita tem duas etapas, como aqui a gente não é fraquinho não, a gente vai te ensinar a fazer a própria granola. Primeira etapa, a preparação da granola e segundo, a montagem do prato. Vamos lá? Você sabe o que deve levar em consideração quando vai se submeter a um transplante capilar? Tem coisa que eu sou um cara muito chato, que eu sempre falo aqui pra vocês quando eu tô com as minhas entrevistas, é que a gente tem que procurar os profissionais
corretos e mais indicados para qualquer tipo de serviço. Hoje o nosso papo aqui é sobre medicina com o Dr. Márcio. Dr. Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso Sinta-se Bem. Falar sobre um assunto que eu adoro falar sobre esse assunto. Todas as entrevistas que eu tô com qualquer profissional, eu sempre bato nessa tecla, porque a gente, inclusive do mercado de comunicação, que é o Sinta-se Bem, eu, Claudinha, Heitor, a gente passa por isso, todos os mercados passam, assim como a medicina, infelizmente, passa, que isso é extremamente perigoso. E o assunto do nosso vídeo de hoje é segurança e também turismo na medicina. Segurança na cirurgia de transplante capilar. E a gente vai bater um papo também sobre esse turismo médico, esse turismo na medicina, que é uma coisa que anda acontecendo muito. E também trazer aqui para vocês, nesse assunto que tem a ver com cirurgia capilar, mas tangencia também todas as partes, outras especialidades da medicina e também é espelhado para outros mercados além da medicina. Procurar um profissional habilitado, com uma boa formação, com experiência, com know-how é essencial em todas as áreas e principalmente na medicina. Isso é um assunto bem grave, né? Que a gente já vem discutindo. Ano passado teve várias coisas que aconteceram e hoje a gente vai bater um pouquinho esse papo aqui. Na segurança em cirurgia capilar não é diferente, obviamente, como qualquer outro procedimento, como medicina, isso deve ser levado sempre em consideração também. Perfeito. Bom, para trabalhar dentro da área de transplante capilar, eu passei por uma formação médica de 6 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização em cirurgia e depois mais 3 em dermatologia. Se colocar tudo isso, dá um pouquinho mais de 10 anos, mais o treinamento ainda dentro da área de restauração capilar. Para você ter um profissional habilitado, iniciante, ele já tem que ter 13, 14 anos de formação médica e especialista na área. Então, você não vai ter um profissional com menos de 32, 33 anos começando a fazer transplante, começando por aí, certo? Então, essa caminhada é longa, a formação do especialista é demorada. Por esse motivo, também não temos tantos especialistas nessa área que eu atuo. Por que eu comecei falando disso? Porque não é qualquer profissional que tem treinamento e está habilitado do ponto de vista técnico para fazer um transplante capilar com segurança, com habilidade, como ele deve ser feito. Então, às vezes a pressa e a simplificação dos processos faz com que muitos colegas médicos se achem ou se denominem como autoridades no assunto, sem que tenham o mínimo ou básico de uma formação para poder fazer. E aí a gente acaba tendo os problemas. O paciente, muitas vezes, o nosso cliente, ele às vezes é iludido, ele é enganado, ele se apaixona por uma proposta de um tratamento simples, um tratamento barato, um tratamento lá de casa, como se fosse ir no mercado fazer umas compras, né? E na verdade não é assim. Nós só vamos perceber isso depois, quando o resultado desejado não chegar ou quando a gente tiver uma complicação depois do ato cirúrgico. E muitas vezes resolver essa complicação ou corrigir o dano gerado, às vezes não é mais possível. A nossa sociedade, nossa associação brasileira da cirurgia da restauração capilar, há pouco tempo trouxe uma gravura, uma fotografia que é muito interessante, que dizia assim: o corte de cabelo a gente pode mudar. Pode voltar atrás, pode deixar o cabelo crescer, mas o transplante capilar mal feito não tem mais como retornar. Então nós temos que chamar, esse é o primeiro ponto que nós temos que chamar muita atenção, na minha opinião, no Brasil, o principal risco no transplante capilar hoje é a escolha do profissional que vai fazer o atendimento. O procedimento. É tão relevante quando a gente toca nesse assunto, porque muitas vezes uma das coisas que mais estão em voga quando alguém vai decidiu fazer um procedimento desse é o valor, né? É o investimento que tem que ser feito para um procedimento desse. Que para começar, um profissional que tem 12, 13 anos de dedicação, estudo e especialização, sabe muito bem, e todos sabem muito bem, que para passar por tudo isso é um trabalho, obviamente, que tem a sua valoração, que tem que ser principalmente valorizado, porque é um grande esforço para chegar até ali. Entretanto, em busca de
propostas mais em conta, em busca de valores de investimento menor, algumas pessoas acabam optando por profissionais dentro do país que não têm essa especialização, que fazem o procedimento, ou até fora dele, né, Dr. Márcio? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esses dois cenários aí com a gente. A gente tem, então, essa escolha, muitas vezes, pelo profissional baseado apenas em cima do custo, do preço, que parece inicialmente ser a melhor escolha, mas depois, ao longo do tempo, a gente vai ver que não é, certo? Eu acho eu acredito que seja muito triste escolher um tratamento médico pelo preço. Saúde certo? Nunca é caro. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro fator é a qualidade. Então, a gente tem que escolher um procedimento, um médico, um profissional que tenha qualidade no seu serviço. E depois se ajusta custos, se corre atrás dos custos, se guarda dinheiro, se faz um planejamento. Até porque a gente está falando de um tratamento que na maioria das vezes é meramente estético, certo? Então, essa busca no Brasil, se você quer fazer primeiramente pela qualidade, você deve ficar atento que o transplante capilar ele é feito no Brasil, deveria ser feito exclusivamente por dermatologistas e por cirurgiões plásticos. Você pode ir lá na Sociedade Brasileira de Dermatologia e pesquisar se o seu médico é um dermatologista. Você pode ir lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no site mesmo, e pesquisar se esse médico que está fazendo a propaganda, a divulgação, ele é realmente um cirurgião plástico. Ou ir para a nossa associação, que é a ABCRC, lá onde consta quase 200 cirurgiões do cabelo no Brasil. Esses profissionais são os profissionais que melhor estão habilitados, onde você vai achar a maior qualidade. Não necessariamente os preços mais baixos, mas com certeza o item mais importante, que é a qualidade. O segundo ponto que a gente tem que falar e que você comentou é que exatamente essa busca por preços mais em conta está levando muitos brasileiros a saírem do país para buscar o seu tratamento capilar. E isso tem preocupado cada vez mais nós brasileiros, porque nós já estamos começando a coletar os danos dessa migração. Existem 2 ou 3 destinos no mundo que têm uma fama de realizarem cirurgias capilares por baixo preço e alta qualidade. Nós temos a Síria, nós temos o Iraque e temos a Turquia. Nesses países, a legislação que cuida das clínicas e de como é feito esses transplantes, essa legislação ela é muito flexível, permitindo com que a maior parte das clínicas não tenha sequer médicos. Então você vai lá numa clínica famosa, que está em todas as redes sociais, que diz que opera 400 pacientes no mês, 20 por dia, e essa clínica não tem um médico, não tem um responsável pelo controle sanitário, se o material é limpo adequadamente, se não tem uma contaminação de material de sangue de um paciente para outro, se o que é feito ali realmente é medicina ou se realmente é um trabalho artesanal sem formação nenhuma. Então esse é o maior problema hoje emergente. O primeiro são os profissionais não preparados e o segundo são os clientes que acabam caindo nesse movimento comercial e não médico que está acontecendo. Dr. Márcio, obrigado por estar aqui no Sinta-se Bem. Esse assunto, conversando comigo sobre esse assunto especial que eu gosto muito e eu acho extremamente relevante, porque a coisa não está muito fácil assim, para todos os mercados, mas a medicina é uma coisa que surpreende cada dia mais as pessoas. Às vezes se submeterem a algumas coisas e esquecerem que a nossa saúde é única, né? Exatamente. E causa coisas irreparáveis às vezes. Continua aqui com a gente no nosso Sinta-se Bem, acompanhando os outros conteúdos do Dr. Márcio e os outros todos de todos os outros profissionais que estão com a gente, que a gente sempre prepara com muito carinho para ti. Até mais! Mito. Bebidas que sofrem adição de compostos que geram gaseificação não produzem malefícios à densidade óssea ou saúde dos ossos em seres humanos. Entretanto, tem algumas bebidas, como os refrigerantes de cola, que sofrem adição de fosfatos. Esses fosfatos também não possuem uma comprovação científica de que realmente façam mal aos ossos. Tem especulado a respeito disso, mas não existem comprovações de que isso realmente gere danos aos ossos.
Você sabia que a gente herda memórias e padrões inconscientemente? É sobre esse assunto que agora a gente vai ouvir Cláudia Fortuna falando. Eu tenho certeza que tu já deve ter escutado o termo fulano ou beltrano é o ovelha negra ou a ovelha negra da família. Mas a constelação explica esse termo e o porquê que isso acontece. Para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo novamente aqui no Sinta-se Bem, Claudinha Fortuna. Bom, vamos começar falando das ovelhas negras. As ovelhas negras, elas são as grandes retomadoras de algo que foi excluído nas outras gerações. Então, alguém que se destaca, se distingue do resto da família, está trazendo de volta algo que foi esquecido por essa família e foi deletado. E quando uma ovelha negra surge, ela vai levar essa família para o mais. Porque quando a nova ordem é restaurada, tudo vai ficar mais completo. Ou seja, o problema da ovelha negra não é dele ou dela, é de todos. É de todos. O todo, ele não se comporta como partes. Eu preciso ter tudo que existe no meu campo presente. Quando, por questões pessoais, por conveniências, por tabus e crenças, eu excluo algo. Os alcoólatras não servem. Então, os alcoólatras são ruins. E eu excluo os alcoólatras. O alcoólatra da família fica pra lá. Aquele lá não pertence à minha família. Aquele tio bêbado não pertence à minha família. Envergonha a família, que lá o nosso bom nome, todos aqui ficam diminuídos pela presença daquela pessoa que não se comporta como deveria. Quando alguém retoma isso e traz de volta, ele restaura uma ordem. Só que, quando uma ovelha negra assume algo que não é seu, ela faz por amor. E que pensa que é seu, muitas vezes. E que pensa que é seu e que os outros também pensam que é dela. Ela, além de enfraquecer o dono original daquilo, ela também fica numa posição enfraquecida. E é o que a gente nota nas famílias. A ovelha negra fica como uma exclusão da família. Da mesma forma que aquela pessoa original ficou excluída. Se eu constelo e tenho a oportunidade de organizar isso, algo vai para o lugar, aquele tio passa a pertencer de novo, a força fica com ele e ela fica livre para ser quem ela é, sem estar mais em dívida com um papel assumido por algo que não era dela. Eu queria que tu desse o exemplo que tu falaste para mim aqui nos bastidores, que a gente já conversa antes aqui da entrevista, a questão das mulheres, dos russos, né, que bebem, a grande maioria. Sim. Que tu explicasse como exemplo essa questão. O Bert Hellinger, ele dá muitas conferências e deu, numa determinada época, mais intensamente palestras e fez movimentos na Rússia. E ele constatou que os homens russos não eram respeitados pelas suas mulheres. E elas viam com maus olhos que eles bebessem tanto. Porque vodka, além de tudo, é uma bebida muito agressiva para o organismo. E por as mulheres desprezarem esses homens, os filhos desses homens, por fidelidade a eles, retomavam a questão da bebida. Então, em vez de enfraquecer... Essa fidelidade inconsciente. Totalmente. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Porque a mulher despreza o homem, ela diz, eu não quero que meu filho seja alcoólatra, ela o torna quase que inexoravelmente alcoólatra. E o filho pode falar que despreza, mas no íntimo não. Mas no íntimo não. Às vezes quando criança, sim, mamãe, eu não vou ser como o papai. Aí ele começa a crescer e se torna como o papai. E fica preso nessa seara, porque ele não consegue sair disso sozinho. E o pai, às vezes, também não quer que o filho seja alcoólatra, mas ele não tem como impedir. E onde estaria a solução para isso? Que as mulheres acolhessem e olhassem para os homens, que também eles podem ser alcoólatras. E aí libertaria o filho. O filho não precisava mais cumprir e começaria a diminuir a incidência de alcoolismo. Ou seja, deixar com que aquele homem seja aquilo que ele quer ser
impediria do filho repetir aquela questão toda. Exatamente. Quando a gente tenta torcer demais o outro para servir um padrão meu, uma crença minha, eu causo uma desordem no meu sistema e faço com que isso se perpetue e não acabe. E para reordenar esse sistema, existe a constelação familiar, constelação pro pessoal que faz passa por isso. uma situação parecida, não precisa ser o alcoolismo ou algo que a gente nota que se repita na família. A constelação ajuda e muito, né? Com certeza. Por exemplo, países como a China, que tem problemas com a natalidade, muitas mulheres não querem mais ter filhos, porque foram tão massacrados e tantos bebês foram mortos que agora a tendência da China é encolher a população. Ou seja, já ficou aquilo estratificado no No país. campo, fica perpetuado e causa mais desordem. Então, quanto menos for reconhecido algo, menos for incluído, mais a desordem é feita, principalmente na China, porque a questão são com as mulheres, eles gostam que nasçam homens, mas quando era mulher, às vezes assassinavam os bebês. Então tudo isso fica. Quanto mais se fala, melhor. Quanto mais mais se deixa embaixo do tapete, Exatamente. isso se perpetua. Claudinha, adorei. Que bom que para tudo tem solução. É Pra quase verdade. tudo, pelo menos. Quase tudo, pelo menos. Tá certo, muito obrigada. Merveilleux, quelle beauté, vraiment je suis ébahi devant cette... No outono, a atenção com a saúde dos pets deve ser bem maior. Quem explica tudo sobre o assunto é o veterinário Fábio Guerin. Hoje tem matéria especial aqui no nosso Sinta-se Bem, porque eu tô com o meu ajudante aqui, esperto, o meu filho, Darth Vader. Olhem a cara dele de gênio do mal, com esse nome tão mal que ele tem. Porque hoje a pauta tem tudo a ver com ele. Eu tô já pensando nisso que a gente vai conversar agora, que é muito importante aqui no programa. E espero que vocês também que têm animaizinhos ou que gostem, aproveitem muito, porque é um assunto bastante relevante. O Dart está aqui comigo com o veterinário Fábio. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Para esse bate-papo que vai ser tão bacana aqui no Sinta-se Bem e que eu acredito que vai ser muito útil para todo mundo. E a gente vai conversar sobre essas riquezas aqui hoje, em especial porque agora está entrando o outono, logo o inverno está aí. E assim como a gente, essa mudança de temperatura acarreta algumas doenças, pode trazer algumas doenças para os nossos animaizinhos, para os nossos pets. E a gente vai conversar hoje aqui com o Fábio um pouco nesse sentido. O que a gente tem que fazer para estar ligado, prevenir para que isso não aconteça com os nossos pets? Fábio, eu vou começar te perguntando o seguinte. A gente estava num verão agora extremamente rigoroso, né? E o outono chegou já dando as caras firmemente na semana passada. Que bom, né? Amenizou a temperatura em algumas cidades no interior do estado, que o estado todo nos assiste. Já rolou até um cachecol no final de semana, teve temperatura próximas aos 10 graus. O que essa mudança de temperatura acarreta para os nossos bichinhos, principalmente agora, e quais os principais primeiros passos, primeiras coisas que a gente tem que olhar nesse sentido? Então, olha só, é importante a gente levar em conta que os hábitos criados no verão, que são muitos meses, né? 4, 5 meses de calor intenso, as pessoas, principalmente em cães de pelo comprido, sempre vão tosando, né? Vão tosando de maneira bastante rasa o pelo, vai ficando bem baixinho. No verão, evidentemente, que isso é uma coisa boa para eles. Só que quando a temperatura começa a baixar no outono, chegando perto do inverno, evidentemente que esses cães, eles perdem aquela proteção natural que eles têm. Principalmente os cães de pelo longo, que são muito tosados durante o verão, acabam sofrendo mais com o frio. Inclusive, eles têm mais frio do que os cães de pelo curto, normalmente, né? Então é importante se atentar para isso, né? Porque não está mais tão quente, né? Evidentemente. E eles passam frio sim, se tu deixá-los sempre com o pelo baixo, eles vão acabar passando frio. Evidentemente que o frio vai gerar uma porção de problemas colaterais, né? Problemas de pneumonias, problemas infecciosos que eles possam vir a desenvolver, problemas alérgicos, né? Bronquites, bronquiolites alérgicas devido ao frio, né? Muito comuns em gatos, né? De origem alérgica.
E os animais mais velhos também, né? Isso é importante a gente levar em conta, né? Quando começa a esfriar, os animais mais velhos começam a ter não só questões relacionadas ao sistema respiratório, mas também questões relacionadas a essas osteopatias, o famoso reumatismo, né? Então, que evidentemente com o frio maior em animais que, por exemplo, ficam ao relento ou fora de casa, sofrem mais com o frio, né? Na questão de uma locomoção, etc. Vamos falar da parte que não é tão boa agora. Caso eu tenha algum descuido com o meu pet e ele venha a desenvolver ou a contrair alguma dessas doenças, seja infecciosa, seja desenvolver o que for, devido ao frio. Quais os principais sintomas que a gente tem que tomar cuidado com eles, que a gente olha e pensa, ih, alguma coisa aconteceu já, Claro. Para com certeza já encaminhá-lo a um profissional veterinário? Com certeza. Bom, quando a gente está se referindo às questões respiratórias, um dos sintomas principais é a tosse, né? É uma tosse que ela às vezes pode ser produtiva ou não produtiva. O que a gente chama de tosse produtiva? É quando há o aparecimento de secreção concomitantemente com a tosse. Então a presença de pus, de secreção nas narinas, né? Também a febre, né, é um fator a ser considerado, e normalmente as pessoas conseguem identificar a febre mesmo sem ter um termômetro em casa, né? Um dos sintomas principais é o animal para de comer, ele não quer mais comer, e se você colocar a mão no ventre e você percebe que ele está um pouco mais quente, se você tiver um termômetro em casa, tanto melhor. Agora, se não, você bota a mão no ventre, percebe-se que ele está mais quente, ou mesmo no narizinho quente também se percebe. Isso para quem está em casa e não tem um termômetro à mão, né? Evidentemente, o ideal daí é levar no colega veterinário, né? Com certeza, né? Procurar ajuda especializada Sim. é sempre válido. Fábio, eu e o Dart, a gente te agradece. Imagina. Por essa entrevista aqui no Sinta-se Bem. Tem pet em casa, toma cuidado que agora as mudanças de temperatura vão exigir da gente mais cuidado desses serzinhos aqui, que a gente é tão responsável e ganha tanto amor deles, não é? Fábio, obrigado novamente. Valeu, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau. Que coisa fofa. Ai, meu Deus, eu já tô tomando os meus cuidados aí com o Darth Vader. Inclusive, ele foi gravar a matéria comigo pra já ficar atento nos cuidados que a gente tem que ter. Mas é isso aí, gente. Cuidar dos nossos pets, que nos dão sempre tanto amor, é muito essencial agora, principalmente entrando no outono e inverno. É isso aí, gente. A gente segue durante a semana nas redes sociais, na fanpage, curte o nosso YouTube do programa, curte a fanpage também, participa. Fica com a gente fica a semana inteira ainda com vocês. E domingo que vem tem mais Sinta-se Bem, a gente espera aqui 10 horas no canal Bar. Um beijão, até mais. Me fui.